Boa noite a todos. Eu também agradeço o convite de vocês a vir até aqui. Só falando um pouco mais sobre minha família, brevemente. Minha esposa é alagoana e é de Maragogi. Tenho 6 filhos. Não sou brasileiro, pelo menos no papel, só no coração. Cheguei nesse belo país em 79 e de lá para cá deu para aprender um pouco a língua portuguesa e a cultura que eu amo tanto. Então é um prazer estar aqui essa noite, minha primeira vez em Olho d'Água das Flores. Espero que tenha outras vezes também. Estou curioso de vocês, o que esperam ouvir hoje à noite, amanhã à noite. Por que estão aqui? O que querem aprender sobre finanças? Alguém quer falar? Saber economizar, né, também. Bom, vamos falar sobre economizar. O que mais? Servir a igreja. Servir a igreja, tem um aspecto disso, onde amanhã vamos falar sobre dízimos e ofertas. Então, irmãos, para mim vai ser uma satisfação e vou dar graças a Deus se cada um de vocês aprenderem pelo menos um princípio, alguns textos bíblicos de muita coisa que eu vou apresentar a vocês, muito conteúdo bíblico, mas além disso, muitos princípios sobre administração financeira. E eu quero também que vocês aprendam e ensinem e repassem aos mais jovens também, aos adolescentes, às crianças, porque é muito importante ter bons hábitos, aprender os princípios desde cedo, porque o mundo não ensina aquilo que eu vou apresentar a vocês. Inclusive, na Bíblia diz assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. O mundo não ensina isso. A segurança do mundo é, de fato, em riquezas, em status. Então é possível o cristão até ter riquezas aumentarem, mas lembrem-se que nossa fé está no Senhor e de que nossa vida toda é para a glória de Deus e não a nossa. Inclusive, Provérbios 11:4 também diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Fidelidade ao Senhor é mais importante do que tudo na vida. Agora, você pode até usar os princípios que eu quero lhes passar e aplicá-las tão dedicadamente que é até possível, quem sabe, se tornar um milionário. Mas no final da sua vida, de que adianta tudo se não é para a glória de Deus e não é visando a sua vida eterna com Cristo? Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre essa noite. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o único verdadeiro Deus, Deus Criador de todas as coisas, não há outro, Senhor, igual a Ti, não há outro verdadeiro Deus. Por isso nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua graça derramada sobre nós. Podemos Te chamar de Deus e Pai, por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, chegamos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre essa noite, para que tudo sendo dito aqui, até a interação, todos os nossos pensamentos sejam edificantes e para a glória do Teu nome. Oramos tudo isso em nome de Cristo, nosso mediador. Amém. Quero então entregar a vocês umas pastas que têm material para o seu uso. Podem pegar e passar aí. Se você é um casal, uma família, a ideia é um para cada família. Se você é solteiro, pegue um para você. Se você já trabalha,
e é solteiro e ainda mora no lar, pegue um para você também, para você organizar suas próprias finanças. Mas se é um casal, então pegue um para você. Tá faltando aí? Canetas também. Canetas. Eu realmente quero que vocês não só acompanhem algumas coisas na pasta, mas que vocês realmente usem para riscar mesmo, fazer anotações. É a sua pasta, é para você. Então, talvez em especial alguns princípios ou alguns textos, como esses que estão aqui, alguns textos vão estar expostos, mas outros que eu vou ler não vai estar exposto, mas eu vou dar referência, e de repente você quer escrever. Então o que você vai ver aqui é que já na segunda página, é uma folha em branco intencional, para você encher aí de caneta Bic. E aí, na sequência, hoje à noite eu vou falar sobre esses princípios básicos, e na medida que eu vou tocando em cada um desses pontos, tem uma série de coisas que eu vou falar que você pode querer anotar. Depois tem uma página com algumas citações de sabedoria, e aí tem um plano financeiro, vou falar sobre isso hoje à noite também. E em seguida outro material que também já vou tocar hoje à noite. Então, primeiramente, eu quero dar atenção a alguns princípios básicos sobre dinheiro, de forma geral, finanças. E eu quero pedir a vocês que, se tiver alguma pergunta, alguma interação que vocês querem fazer, vai ter um momento no final, eu quero reservar isso para realmente perguntas e interação, para que no decorrer assim da palestra a gente não precise parar o fluir das coisas. Então, por que falar desse assunto? Qual a importância de falar sobre dinheiro, finanças? Você pegou em dinheiro nas últimas 24 horas? Você tem dinheiro a receber nos próximos 30 dias? Quem está, então, nos ensinando, ou quem lhe ensinou sobre como usar esse dinheiro? Você realmente aprendeu dos seus pais, na sua casa, na sua criação? Aula de finança, meu filho? Ou você aprendeu na escola? Ou você teve curso de como usar dinheiro na faculdade? Ou o mundo está te ensinando? Ou será que é a televisão, as propagandas bombardeando que você precisa disso, daquilo outro, e isso é o que te orienta? Ou você está fazendo do jeito que dá, a cada mês, e aprendendo com o andar da vida? Fica tão logo evidente como é um assunto tão importante na área de nossas vidas, onde realmente há pouca instrução, tendo em vista a importância do assunto. Tudo que nós temos vem de Deus e nós somos apenas mordomos. Essa é a perspectiva cristã em relação a finanças também. E é provavelmente o princípio mais importante quando você vai pensar sobre toda a sua vida e tudo que você tem em bens materiais e dinheiro. Que tudo que nós temos vem de Deus, não nos pertence, Ele está nos confiando e nós somos mordomos. Veja que no Salmo 24, versículo 1 e 2, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. O Senhor criou tudo. Tudo pertence a Ele, não a nós. Então Ele está nos confiando
tanto nossa vida como os bens que recebemos nessa vida. E em Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então devemos honrar ao Senhor com cada centavo que nós recebemos, cada real. Como eu estou usando esses R$1.500 que eu recebi esse mês? Tudo é para a glória de Deus e para o bem do seu reino? Uma coisa a se refletir. Agora, em que se baseia todo esse material que eu estou apresentando a vocês? Pode alguém perguntar que formação eu tenho? Bom, primeiramente, irmãos, a maior parte daquilo que eu estou lhes repassando vem daqui, da Bíblia, da Palavra de Deus. Esse é primeiro lugar. E essa nunca vai ser a perspectiva do mundo quando se fala de dinheiro. Fazendo qualquer cursinho, ou uma faculdade, ou mestrado em finanças, economia, não vai fazer referência à Palavra de Deus. Em segundo lugar, também eu tenho uma série de outros materiais, em especial toda uma série que tem vários livros desse autor aqui, Dave Ramsey, que é americano. Ele tem vídeos também, então muitas lições práticas de uma perspectiva cristã. Além disso, existem vários outros livros, mas frequentemente as pessoas me perguntam: mas livros sobre finanças numa perspectiva cristã? Realmente é bem limitado, não tem muito material sobre isso. Mas tem esse livro muito bom aqui de Hernandes Dias Lopes, okay? Tem também esse Amor e Lucro, de Gary Chapman. Vou depois deixar aqui para vocês darem uma olhada. Esse outro aqui também é em inglês. Esse aqui, de autores batistas, mas eu dei uma lida e realmente os princípios, o ensinamento quanto a dízimos e ofertas está correto na perspectiva. E vamos falar sobre esse tema amanhã. Tem também esse livro aqui muito bom sobre contentamento. Vamos tocar um pouco amanhã também sobre a vida de contentamento, como Paulo também nos ensina. Então, existem muitos bons livros. Além disso, irmãos, eu tenho muita experiência própria, e vale muita coisa também. E eu quero dizer aos irmãos que realmente eu já errei muito com dinheiro. Muito dinheiro já passou por minhas mãos. Eu até já tive dívidas de me angustiar e ter dificuldade de dormir à noite, aquele peso das dívidas que não se resolve. Também já fiz investimentos que deram errado, já perdi muito dinheiro nesse sentido. E também já fiz investimentos que deram muito bem, mas bem melhor do que eu até imaginava. Então, foram boas experiências de vida para um aprendizado. Então, Deus teve um bom motivo por todas as situações em que eu passei, inclusive com todos os erros que eu já fiz na minha vida. Nós conhecemos bem o texto de Romanos 8, onde sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O bem em todas as coisas é para o nosso bem, até os nossos erros por culpa nossa. Então, tem um motivo, porque você também, na sua trajetória de vida, já passou por tudo que você já passou na sua vida financeira. Tem um motivo, porque você se encontra hoje na situação em que você está, quer seja de bagunça financeira, como vou organizar isso, quer seja, já aprendi muitas lições e finalmente agora estou me organizando, quer seja, já estou tão bem que eu tenho um negócio e tenho uma poupança incrível de R$200 mil, não sei, mas tem um motivo, porque Deus está guiando as coisas para que hoje você esteja na situação em que você está, e tem um motivo também, porque você está aqui hoje à noite para ouvir ensinamentos a mais sobre finanças. Então, quero lhe aconselhar mais uma vez a prestar bem atenção nessas 2 noites e tentar aprender o máximo possível para realmente colocar em prática os ensinamentos que serão repassados. Veja o que diz Provérbios 4, 7 a 9. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará.
Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Devemos buscar sabedoria em todas as coisas. E sabemos que a primeira coisa que devemos buscar e ter para ter sabedoria é o temor do Senhor. Irmãos, a Bíblia toda, ela é uma carta de amor de um Deus que nos ama de uma forma incompreensível. É uma perspectiva interessante sobre o que está todo nesse conteúdo aqui. Claro que de início ao fim está a história completa do plano de salvação de Deus para o homem caído. Mas essa história toda é o amor de Deus ao homem que antes era inimigo seu. E ele resgatou do pecado. Então uma forma de pensar é uma carta de amor de Deus Pai aos seus filhos queridos, dando toda a instrução necessária para uma vida de glória a Deus. Então, se você ouvir as sabedorias dos provérbios, aprender os ensinamentos de todos esses textos bíblicos e colocar em prática todos os conselhos que serão dados, você terá um mestrado em finanças pessoais, algo que em lugar nenhum no mundo, faculdade, universidade nenhuma está ensinando. Provérbios 2, 4 a 6 diz: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É tão importante ter essa perspectiva de que é verdade ser bem frustrante, correr atrás de resolver os problemas por conta própria, não entender porque as coisas estão tão bagunçadas e não consegue resolver, mas você está de fato buscando a sabedoria de Deus, confiando no Senhor, orando realmente que Ele te guie até nas suas finanças. Ore sobre isso. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Aceitai a minha correção e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Logo vemos, irmãos, como a sabedoria, o temor do Senhor é tão mais importante do que qualquer outro bem nessa vida, certamente do que bens materiais. Então, novamente, prestem bem atenção nesses textos e procure se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Ao percebermos e estudarmos o quanto a Bíblia nos ensina sobre dinheiro e assuntos relacionados a finanças, temos também que ter o cuidado e não nos guiar ou tomar posições baseadas apenas em poucos versículos ou uma perspectiva fora de contexto e assim ter uma perspectiva errada daquilo que a Bíblia realmente está ensinando. Então, Provérbios 16 diz: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E logo alguns podem dizer, está vendo? A Bíblia diz aqui que não devemos procurar adquirir ouro, prata, riquezas. Devemos buscar sabedoria no Senhor e viver vidas bem simples, sem qualquer almejar de ter recursos nessa vida. É um erro essa perspectiva que alguns cristãos até têm, não tanto no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Mas aí nós temos Provérbios 3, 9 e 10 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Ora, consequência de transbordar os celeiros pelo fato de ter honrado ao Senhor, promessa de Deus. Então, Deus não vê com maus olhos o adquirir bens e bens se você está honrando ao Senhor. Ele tem um plano para cada um, para a sua vida. Imagino que todos já ouviram e conhecem o seguinte versículo:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, por que falta? Porque nunca parece que temos o suficiente no final do mês. Será que realmente entendemos esse versículo? Ou será que é o salmista que não imaginava a realidade do brasileiro em olho d'água das flores em 2023? Ou será que é você que está faltando com algum entendimento bíblico ou de perspectiva sobre finanças? Então vamos falar sobre alguns princípios básicos para dar uma perspectiva sobre finanças na cosmovisão cristã. Alguns princípios básicos, e é aí que na sua terceira página ou segunda vai estar listado, e talvez você queira fazer alguma anotação sobre cada um desses princípios. O primeiro é que dinheiro em si, ele não é mau. Um exemplo disso é que, uma explicação disso é que dinheiro, ele é amoral, ele não tem morais, ele nem é bom nem é ruim, ele é dinheiro, ele é uma ferramenta. Então um exemplo disso é um tijolo, igual dinheiro. Ele não é bom, não é mau, ele não faz nada se ele não é usado para algo. Então realmente uma pessoa mal intencionada pode jogar no vidro de um banco, quebrar ali a frente, entrar, roubar, jogar no para-brisa de um carro para parar o carro e assaltar, seja lá o que for. O tijolo também pode ser usado para construir um prédio onde pode ser alugado para cultos, pode ser usado para construir um orfanato. Então, semelhantemente, dinheiro, ele é um papel que é dado valor a ele, que pode ser usado para infinitas coisas, para o bem e para o mal. O que nós vemos em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Veja que nesse versículo aí também há uma interpretação errada. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, dinheiro é mal. Isso não é o problema. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro é um grande problema. Inclusive, pessoas se desviam da fé por amar demais ao dinheiro, porque o dinheiro se torna seu Deus. Depois nós temos também Eclesiastes 5, 10 a 11, que diz: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? Novamente aqui está falando do amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Isso é um problema. Então, cuidado para não cair na cobiça, que está estreitamente ligado ao amor ao dinheiro. Que inclusive é o tema, o texto da pregação do domingo de manhã, né, o dia do Senhor 44, a cobiça, que fala o amor do dinheiro e a cobiça de tantas coisas. Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, olhar para o que os outros têm e sonhar com aquilo, cobiçar aquilo, é amor ao dinheiro, é a cobiça. Agora, cuidado também para não julgar a riqueza do teu próximo, não julgar outros que têm mais do que você. Obrigado. A tendência de muitos, eu não digo certamente dentro da igreja, mas de muitos, a tendência é de julgar
aqueles que têm mais como pessoas más, no sentido de que deveriam ter adquirido suas riquezas provavelmente de uma forma ilícita. Ou talvez essas pessoas que têm tantas riquezas são egoístas. É isso que você geralmente vai ouvir de pessoas mais pobres, mais humildes no mundo, que ficam reclamando da vida e se comparando com outras pessoas que têm mais. Isso é errado. O fato é que você não conhece os corações de todo mundo. Pode ser que são pessoas más, que adquiriram de forma má, mas isso nem sempre é verdade. Então, inclusive, você não sabe se pessoas que têm riquezas são verdadeiramente ricas, ou se na verdade são realmente pobres, endividadas, se fazendo de ser ricas. Veja o que diz Provérbios 13:7: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Provérbio de Salomão. Então Deus abençoa cada um conforme Ele bem quiser. E Ele é um Deus justo, de grande amor nesse sentido. Vejamos a história de Abraão, por exemplo. Abraão, na sua época, era um homem rico na quantidade de animais que ele tinha. Vejamos também a história de Jó, que era um homem que vivia bem. Deus tirou tudo dele e depois Deus decidiu como iria abençoá-lo em seguida. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Talvez podemos até imaginar que se Jó estivesse morando aqui hoje entre nós, era um milionário aqui na cidade. Assim, Deus decidiu abençoá-lo. Temos também a história de Salomão, obviamente, um homem sábio que pediu sabedoria a Deus e um dos homens mais ricos do mundo, bilionário, talvez, no dia de hoje. O ponto é, irmãos, que Deus abençoa cada um conforme Ele bem entende que esse é o melhor para você naquele momento. Provérbios 28:25 diz: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Prosperará. Então, você dificilmente sabe o que uma pessoa que tem muito mais riquezas do que você, talvez até um milionário, esteja fazendo com o seu dinheiro. É possível que ele está ofertando 15%, 20%, 40% do que ele ganha. Talvez ele está usando suas riquezas para voluntariamente apoiar escolas cristãs, seminários, contribuindo para o reino de Deus de inúmeras formas. Não se sabe. Focalize na sua vida e dê graças a Deus pelo bem que Ele lhe dá. Então seja contente e grato a Deus por todas as bênçãos. Senão você está correndo, inclusive, o perigo de estar julgando o próprio Deus. Porque, por um lado, está julgando que Deus permitiu outra pessoa ter mais riquezas, mas também, lamentavelmente, julgando a Deus por não estar lhe dando o que você acha que deveria ter. Muito perigoso. Segundo princípio básico, você tem que trabalhar. Parece tão óbvio, né? Mas na prática, para alguns, parece não ser tão óbvio. Veja o que diz Gênesis 3:19. Desde o início da criação do homem, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus mesmo disse assim a Adão:
A forma que você vai viver é trabalhando do suor do teu rosto. Até o dia de hoje, esse mandamento não mudou. Então a preguiça, irmãos, é uma ofensa, é um pecado muito sério diante de Deus. Ele ordena que nós trabalhemos como servos fiéis de Deus, servindo uns aos outros e ao reino do Senhor. Assim também, com a nossa fidelidade no trabalho, nós demonstramos que nós somos cristãos que são sal e luz no mundo. E assim nós estamos refletindo a imagem de Deus, a imagem de Cristo, e dando glórias a Deus. Então, até em um ambiente de trabalho, se você vai com aqueles outros que são preguiçosos e quando o patrão não está ali vendo, você comporta igualmente, Deus está vendo, você está ofendendo a Ele. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12 diz: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão. Mandamento do Senhor. Paulo falando o que Deus quer para o cristão. Se um homem é preguiçoso, ele também não deve receber alimento. O mundo também não fala isso. O mundo fala que se o coitado não consegue emprego, então o governo tem que sustentar ele. E aí o pecado da cobiça toma conta da sua vida e ele demonstra, comprova como não existe emprego e vive à custa dos outros. Isso é uma ofensa a Deus, isso é preguiça. O Salmo 128 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O trabalho das tuas mãos. Depois também temos Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Esse texto é interessante porque ele vai além. Então ele está falando sobre povo convertido, povo agora cristão, que carrega o nome de Cristo, que antes vivia de uma certa forma, e esse furtar também é ser preguiçoso, é receber aquilo que não é devido a você, mas não faça mais isso. Trabalhe como cristão, e fazendo o que é bom, proveitoso para a sociedade com suas mãos. E aí esse versículo não só diz para que você tenha alimento, pão na sua mesa, mas vai além, para que tenha o que repartir com os que realmente necessitam. Esse também é o mandamento do Senhor para o cristão, visar o amor ao próximo. Nas culturas latino-americanas, em especial, então não tanto na Ásia ou outras culturas, mas se vê que muitas vezes jovens, com 19, 20 anos, 25, jovens de 45 anos, ainda moram com os pais, porque o coitado ainda não tem condições de trabalhar. Isso é uma ofensa a Deus. Todo homem, ele é chamado a trabalhar. Então, se ele não está estudando, dedicando o seu tempo a isso, e realmente se preparando para alguma profissão, ele deveria estar trabalhando. E pais estão errando em acomodar a preguiça dos seus filhos. Isso é uma lição, instrução bíblica também. Vamos falar mais amanhã sobre como ensinar os seus filhos desde pequeno sobre o trabalho e o dinheiro. Então, para o desempregado, o que não tem trabalho, seja lá qual for a sua idade, sua especialidade ou seu ramo. Se você não tem trabalho, o seu trabalho é procurar trabalho 8 horas por dia, todos os dias. Já pensou sobre isso? Não é isso que normalmente acontece. Normalmente alguém está desempregado, estou procurando trabalho. Aí, segunda-feira, né? Mais uma semana, vou ali no mercadinho, colocar um currículo, vou ali na empresa tal, colocar um currículo, pronto, já fiz. Aí volta para casa, sentar no sofá e esperar.
Não está certo. Você não está fazendo nada produtivo. Então, seu trabalho é procurar trabalho no horário de trabalho que todos estão trabalhando, até encontrar trabalho. Essa é a fidelidade do homem que realmente quer trabalhar. Veja outro exemplo. Já colocou o currículo? Ou já procurou em alguma vaga, talvez onde você conversou com alguém e não tem trabalho? Mas isso aqui é trabalho? Lavar carro? É trabalho. Na minha cidade é. Talvez você nunca lavou um carro, mas você vai olhar para o carro do seu vizinho, vai olhar para algum carro sujo em algum lugar, vai chegar e dizer: eu estou vendo que o carro está sujo, o senhor está muito ocupado, aí eu posso lavar o seu carro? Você lavar um carro? Sim, eu estou precisando trabalhar, queria lavar um carro. Não tenho condições de pagar a lavagem de um carro. Quanto é a lavagem de um carro aqui em Olho d'Água? 20, 30 reais, dependendo do carro. Pronto. Aí o carro do rapaz, se ele fosse levar no Lava Jato, é 30 reais. E a pessoa vai responder: olha, geralmente eu mesmo lavo, estou sem tempo, mas 30 reais eu não tenho condições de pagar. A sua resposta é: não é problema, eu não preciso de 30 reais, eu lavo por 15. E aí você vai lavar o carro. Por quê? Porque 15 reais é muito mais do que 0 reais sentado no sofá em casa esperando o currículo dar resultado. E aí você vai lavar tão bem esse carro porque você é um homem fiel cristão, ele não vai te dar 15 reais, ele vai te dar 20, talvez, já foi 20 reais. E talvez ele vai dizer ao amigo dele: rapaz, tem um cara ali que está desempregado, está esperando alguma coisa sair, ele lavou meu carro por 20 reais, dá o teu também a ele, já é outro carro, já vai em 40. E 40 é muito mais do que 0 reais. E aí vai. De repente, talvez por um mês você está lavando carros, mas no final do mês você pegou em mais de 1.500 reais. Talvez, não sei, mas pelo menos 500 reais, que é muito mais do que 0 reais. Então isso é a fidelidade, o cristão que quer trabalhar. Semelhantemente, esse tipo de trabalho. Talvez você estudou tanto e nunca pegou na enxada? Já digitou tanto, tem calo só na ponta do dedo e não nessa parte aqui. Mas é possível o homem pegar na enxada. Ou talvez os calos são só nesses dedos aqui, porque é o videogame. E aqui nunca pegou o calo, porque o controle não coisa aqui. Você está desempregado. Semelhantemente. Então lavar carro não faz calo, mas pegar na enxada faz. Não é problema. Então, você vai procurar aquele terreno que está ali cheio de mato, chegar para o rapaz, está um negócio aqui, um matagal. Eu estou precisando, eu queria limpar o terreno. É possível eu limpar esse terreno para você? Eu não estou precisando limpar esse terreno agora, inclusive estou sem dinheiro. Estou esperando até um outro meu filho fazer, ou seja lá quem. Mas eu faço o que eu estou precisando mesmo, mas eu não tenho esses 60 reais, 80 para lhe dar. Não é problema, porque eu faço por 40. Por quê? Porque 40 reais é muito mais do que 0. Não é problema você passar um dia inteiro ou 2 dias fazendo 3 calos na mão para ganhar 40, 50 reais. Porque você está trabalhando, está produzindo algo, você está colocando dinheiro para dentro de casa. Então, você tem que trabalhar. No Provérbios 14, 23, diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O que é ficar só em palavras? Não, eu coloquei o currículo semana passada, coloquei até outro na quarta-feira e estou esperando. E também, você sabe, né, me informei, eu trabalho nessa área, estou esperando essa área. É ficar só em palavras. Então, essa não é a realidade do momento. Quando Deus lhe abrir aquela porta, você vai por ela. Enquanto isso, as portas são essas. Trabalhe, homem, trabalhe. Provérbios 6, 6 a 11 diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do teu sono?
tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Sabedoria, uma preguiça, desculpas. Ao longo de anos, o tempo se passa, sempre ficando só em palavras, explicando e justificando, e de repente, porque eu com 52 anos, 48, até agora não tenho nada, e fulano, Deus fica dando tudo a ele. Talvez não é bem assim, talvez o problema é você. Outro Provérbios 22, 13, o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. As desculpas daquela época: eu não vou lá tentar vender algo, eu não vou lá plantar alguma coisa, porque eu ouvi dizer que tem leões que podem pegar. No caso assim, né? 1000 pessoas estão trabalhando no campo, mas se eu for, o leão pega. Hoje em dia o leão lá fora rapaz, a oportunidade que me surgiu, eu tenho que pegar 2 ônibus, acordar de 4h30 da manhã, e esse leão vai me pegar nada. Vou ficar esperando aquela oportunidade que eu tenho que acordar mais tarde. São desculpas. Então isso significa também, se você é um estudante, se dedique nos seus estudos. É o momento o seu trabalho é estudar fielmente para a glória de Deus, para depois produzir bem. Se você é dona de casa, uma mulher que também faz algum tipo de trabalho fora, seja fiel naquilo que você é chamado a fazer. O ponto é, preguiça é pecado, uma ofensa a Deus. Outro provérbio, Provérbio 26, 14, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Você já viu esse versículo antes, já atentou ao que realmente é essa ilustração? O preguiçoso em sua cama é igual uma porta na dobradiça, que não sai do canto, né? Aí o preguiçoso, ele está deitado lá, de um lado, aí, já cansei de dormir desse lado, agora para o lado de cá. Hoje já está dando, agora para cá. É o preguiçoso. Primeiro está numa postura lá no sofá, depois vou mudar para esse lado de cá, para assistir daqui desse ângulo aqui. É o preguiçoso. E veja que essa sabedoria já tinha há 4, 5 mil anos atrás. Outro provérbio 10, 4 e 6, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Veja que o preguiçoso não só está pecando, é uma ofensa, mas ele é uma vergonha também para a sua família, uma vergonha para os seus pais. Pais, ensine os seus filhos a trabalhar e a importância de trabalhar e que isso agrada a Deus. E aí aqui também diz, as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Não diz as mãos diligentes lhe traz o pão de cada dia. Ele é diligente, ele se dedica. E nós vamos ver outros textos sobre isso também. Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso deseja, de fato. Primeiro ele deseja aquele trabalho, aquela coisa, né, que ele está almejando e não se satisfaz com limpar um terreno, lavar um carro, ele deseja. Além disso, ele deseja todos aqueles sonhos da vida dele, mas não passa daquilo. Nunca ele tem nada, porque fica só no desejo, nas palavras. E aqui diz, os desejos do diligente, o que realmente se dedica ao trabalho, são amplamente satisfeitos. O Senhor atende, porque ele é fiel, ele trabalha duro. Provérbios 15, 19, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Mais uma vez, desculpas, o preguiçoso, tudo é difícil para ele, não consegue, né? Não é a área dele, é distante. Agora não, se fosse para começar a semana que vem até queria, mas hoje eu estava, um negócio, já ia fazer um negócio para mim, eu já ia para aquele jogo, eu já ia para aquela festa, sempre é uma desculpa, nunca é possível. Então, se você não é fiel no trabalho que Deus te deu, não reclame da vida e não espere que Deus irá te abençoar. Ele está mostrando oportunidades, existem oportunidades e você reclama. Então,
você pode estar julgando e ofendendo a Deus, reclamando da sua vida. Então, a sua renda é a ferramenta mais importante que você tem para organizar suas finanças. Essa daí está dentro daquela página que tem citações, não é? Na sua pasta. Mas é muito importante aprender isso. O preguiçoso, que não trabalha, obviamente não tem renda. O que trabalha, ele tem renda. Essa renda, esse valor, é uma ferramenta que vai se usar para organizar as finanças. E é isso que nós vamos falar mais hoje e amanhã, sobre como pegar essa ferramenta e usá-la da melhor forma, para não estar pegando um machado para derrubar uma parede, ou um marrete para derrubar uma árvore. A ferramenta tem que ser usada da forma correta para o seu propósito. Então, você tem que trabalhar o segundo princípio. E o terceiro é que você tem que se educar e ter um plano de ação. Esse se educar não é uma faculdade, uma universidade. Não é isso que eu estou falando. Até eu já falei isso. Mas você tem que ter um entendimento dos princípios básicos cristãos e tem que ter entendimento e aprender alguns outros princípios que eu vou repassar sobre como manejar a sua renda. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os do todo apressado tão somente para a pobreza. Diligência, passo a passo, abundância. Todo apressado, querendo fazer de algum jeito sem planejamento, pobreza. Provérbios 24:27, prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Não é tão estranho, jovens ou recém-casados, vamos começar com jovens que pegam seu primeiro trabalho, o foco deles logo é o primeiro celular, depois é o modelo que mudou, outro celular, depois é a cinquentinha, é uma série de coisas, de bens, e aí depois está namorando ou se casa, aí primeiro é focar, não, a gente tem que comprar os melhores móveis, mobiliar a casa, uma série de coisas que até acaba endividando e iniciando uma vida fora de ordem naquilo que é mais importante dos recursos, que é pensar no futuro. Então, prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. No contexto daquela época era: não trabalhe tanto focando só no seu conforto, na sua casa hoje, sem pensar no futuro, mas pense em: se eu sou agricultor, eu só tenho esse pedaço de terra aqui, eu quero comprar mais um pedaço aqui, eu quero aumentar um pouco mais, porque depois vai acelerar mais eu poder ter outras coisas. O jovem, depois amanhã eu vou mostrar mais isso, cálculos e como é importante investimentos, ele vai querer primeiro o melhor celular, e geralmente o primeiro celular dele é melhor do que o pai, da mãe, e aí ele vai trocar, aí quando ele se toca já é um jovem com 26 anos, já não tem mais 16, e aí se for esses anos focados em coisas que não estão visando o futuro. Então, planejamento. A lanterninha, celular lanterninha primeiro, não é problema, porque você tem um plano de como você vai adquirir outras coisas para o seu futuro. Veja o que diz Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. É o princípio de planejamento, né? Planejamento, desde o início, o seu primeiro dinheiro ganho. Então os jovens têm que aprender, os recém-casados precisam atentar a isso, até os mais velhos atentar a planejamento para as vidas que vem, a vida que vem à frente. Então, onde é que você está guardando hoje os 50 mil reais que você já poupou para sua aposentadoria? Ou os 20 mil reais? Ou os 10 mil reais? Ou você está apenas contando com a aposentadoria que você espera que virá de um governo tão esquerdista, incerto no futuro? Ou será que você está trabalhando dizendo: eu não preciso me organizar para minha aposentadoria porque meus filhos vão me sustentar? Se você tiver uma emergência hoje,
e você precisa de R$1.000 para resolver essa emergência, onde você vai conseguir? Já tem um plano de onde está R$1.000 para emergências? Você já sabe exatamente quantos reais ou centavos vão sobrar no final desse mês? Já estamos tão próximos, né? Depois que você pagar todas as suas contas, você conhece esse número? Ou sai gastando e vendo até onde vai dar? Planejamento. Se você recebesse hoje um presente, não esperava, R$1.000, você já saberia exatamente como vai usar, porque ele vai se encaixar certinho dentro do seu planejamento e já tem um lugar para ele? Planejamento. De acordo com o site Infomoney, eles dizem que brasileiros não sabem lidar com o próprio dinheiro. Uma pesquisa mostra que 85% da população faz compras sem planejamento e 74% não possui qualquer investimento fixo. Aqui está dizendo brasileiros, porque é um site aqui no Brasil, mas é verdade no mundo inteiro sobre pessoas desorganizadas. Não se ofenda por dizer aqui brasileiros, mas essa é a realidade. São compras sem planejamento. E aí no final do mês, vamos ver como é que dá para o próximo. É assim a vida, geralmente. Então, irmãos, ignorância não é não ter inteligência, é não ter conhecimento sobre algum assunto. Então, vou voltar ao que eu falei no início. Quem nos ensinou sobre dinheiro? Será que meu pai me sentou aos 15, 14 anos para dizer: meu filho, quando você ganhar seus primeiros R$10, R$50, gaste assim, faça assim. Quando você teve 18, ganhou R$100, 200, seu pai hoje falou: senta assim, você vai gastar assim, ser sábio com dinheiro é assim. Não acontece. E assim criamos esses maus hábitos de como usamos dinheiro. Então isso não é ignorância, isso não é não ter inteligência, é simplesmente não ter o conhecimento que lhe foi repassado de como ser sábio com o dinheiro e o seu potencial. Em aconselhamento de casais, muitas vezes se descobre que o grande problema geralmente volta a problemas financeiros, com a falta de conhecimento e disciplina. Tudo está fora de ordem na vida de casais que geralmente estão cheios de problemas. Então, humanos são criaturas de hábitos, e nós temos bons hábitos e maus hábitos. Você geralmente acorda todo dia, no mesmo horário. Se você é casado, você dorme no mesmo lado da cama, toda noite. Seu lugarzinho de sentar em casa é aquele lugar, na mesa é aquele lugar. Aqui a formatação mudou, mas no domingo, geralmente você vai sentar no mesmo lugar. Hábitos. Você come as mesmas comidas, navega as mesmas coisas na internet, hábitos. Mas a verdade é que nós temos maus hábitos e temos bons hábitos. Então, o que precisa acontecer é que, em relação a finanças, nós também temos maus hábitos e precisamos acabar com esses maus hábitos e substituí-los por bons hábitos de como nós usamos o nosso dinheiro. Agora, o quarto princípio básico: ninguém enriquece rápido. A própria palavra de Deus ensina isso, e é um fato. Não se iluda, aqueles que eu quero fazer investimentos e quero crescer e tal, de que tem alguma fórmula mágica para você enriquecer rápido. Não existe. Veja, Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os do todo apressado estão somente para a pobreza. Eu já mostrei esse versículo aqui, mas novamente, destacando a segunda parte. O todo apressado, achando que de alguma forma assim, correndo atrás rapidamente, fazendo de todo jeito, ele continuará na pobreza. Não funciona. Ou então ele vai criar muita dívida. Mas veja esse outro versículo. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 28:20. Esse aqui já coloca outro ponto, outro ensinamento. O que é fiel, ele será coberto de bênçãos pelo Senhor. Mas o que se apressa a enriquecer, Deus não somente não se agrada, mas ele será punido por isso. Alguma consequência virá que não é bom. Deus não quer que o homem pense em se enriquecer rapidamente. Não foi assim que Deus desenhou.
Provérbios 28, 22, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Outro texto que fala a mesma coisa. O homem que está focado nisso na sua vida, enriquecer rápido, eu vou atropelar outros e o meu planejamento é isso, e não penso em mais nada na vida, é olho maligno. Ele não está olhando todas as coisas na vida, não está olhando o bem do próximo, não está olhando para a glória de Deus. Deus não se agrada. Um estudo indica que, em média, de 80% das pessoas que são milionárias, elas são milionárias na sua geração. Eles se tornaram milionários pelo seu esforço. Mas todos esses, a grande maioria, eles tiveram um plano de ação e seguiram esse plano de como chegar lá. Então é possível para você também, se você tem esse plano, esse desejo, e se for da vontade de Deus, um planejamento, diligência, semana após semana, mês, ano, décadas, as coisas andam com diligência. Agora, a forma desorganizada, sem nenhum plano, que a maioria das pessoas vivem, não lhe trará nem paz, nem sucesso financeiro. Então, tem um processo que tem que acontecer para sair da bagunça e desordem que nós mesmos criamos, sem se sentir afundado demais e deprimido. Sair das dívidas e organizar as finanças não vai acontecer da noite para o dia. Não existe fórmula mágica, mas é possível com um plano. O homem fiel será coberto de bênçãos. Então, aqui são 4 princípios básicos que é muito importante ter como fundamento, antes de falar sobre coisas mais práticas. Dinheiro não é mal, ele é algo que Deus nos dá, é uma ferramenta a ser usada. O cristão fiel, ele precisa trabalhar, preguiça é uma ofensa a Deus. Você tem que se educar, aprender coisas e ter um plano de ação e lembrar que não vai ser uma coisa da noite para o dia. Quero lhes apresentar agora um plano financeiro que também está na sua pasta. À primeira vista aí, talvez seja um pouco confuso, você não vai logo entender bem o que significa tudo isso, mas começando hoje à noite e amanhã à noite eu vou explicar mais sobre como funciona um plano financeiro. São 5 passos de um planejamento que pode levar alguns meses, alguns anos ou décadas. Não é problema. O planejamento é seguir o passo a passo. A cada momento que você atingir um passo, você vai passar para o próximo. Do primeiro até o 5º, chegando no 5º, você está criando riquezas para ajudar o próximo e construir e contribuir para o reino de Deus. Então, esse é um sistema que já tem funcionado para centenas de milhares de pessoas. E para aqueles que se dedicam realmente a isso, o sistema realmente funciona. Pode ser estranho para alguns falar sobre passos assim, planejamento financeiro, mas é fugindo do que o mundo fala que muitas vezes nós conseguimos ter sucesso. Então, um conhecido seu, pobre e endividado, achando graça que você agora vai implementar um plano financeiro, é o mesmo que um alcoólatra mangando de um companheiro que finalmente decide parar de beber. Parece que planejamento financeiro é algo estranho, algo para aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, tem que ter planejamento, mas não é isso. Planejamento significa decidir o que vai se fazer com o dinheiro antes de gastar. Então isso se aplica à menor quantia que qualquer pessoa ganha, desde um jovem até recém-casado, planejamento. Então esse planejamento financeiro é um planejamento para a vida. Vamos falar sobre planejamentos de tempo curto, imediato, que vão se encaixando nesses, mas esse é um planejamento para a vida. Para a gente conseguir atingir esse planejamento, você realmente tem que colocar em prática algumas coisas.
e assim eu tenho um dever de casa, tarefas para você fazer. 3 coisas. Somar toda a renda que entra na casa. Então esse eu realmente quero que vocês escrevam e façam. São números que você deve conhecer. Deve conhecer. Primeiro, somar toda a renda que entra na casa. Segundo, somar todas as despesas e gastos que saem a cada mês. E, por fim, somar todas as dívidas. Então, vou explicar um pouquinho cada um. Somar toda a renda é saber mensalmente qual é o valor montante que entra. Então, assim, tem pessoas que têm 2 salários, 3 empregos, ou talvez tenham um negócio e também um salário, ou 2 negócios. Talvez a mulher trabalha e o marido também. Aquele lá, aquele conjunto ali de família deve conhecer qual é os recursos que entram no lar. Que número é esse? Não é só saber, porque o salário está dando mais ou menos 2.000 e não sei o quê, e aquele bico que eu faço de vez em quando dá tanto. Saber de forma aleatória, e quando vai entrando você vai gastando e pagando as próximas contas. Não, você realmente tem que se organizar e saber que número é esse. Que número é que você está trabalhando? Lembre-se, a sua renda é a ferramenta mais importante. Então essa ferramenta é a sua renda. Você tem que conhecer que número é esse. Que número é? É 1.500? Ou é 1.560? Porque R$60 ao longo de 50 anos faz muita coisa. É que é 1.500 ou é 1.453? Porque aquela falta ali antes do 1.500 que você achava que era, também vai fazer falta na matemática. Então conheça esse número. Então a segunda coisa é somar todas as despesas e gastos que saem a cada mês. Esse daqui poucos conhecem. Com diligência, realmente os números. Se eu disser quanto é que você gasta na mensalidade do menino na escola, e muitas vezes, não, isso aí eu sei, é 239, a mensalidade a gente sabe. Quanto é a parcela do carro? Tá, na hora. A parcela do carro eu sei, é 200, já sabe. Quanto é que você gasta cada mês para fazer as compras? Aí varia de mês para mês, Vejam, a gente tem que conhecer os números. Quanto é para pagar a conta de energia? Sei lá, é mais ou menos, dá uns 87, 89. Aí, deixa eu ver aqui. Aí vai olhar, eita, 93, deu 93. Quanto você gasta em média nas compras? Amor, quanto é que a gente gasta? Mais ou menos dá uns R$630, né? Você tem ainda a nota ali, vai olhar e pega a nota. Eita, quer dizer, foi 630. Bom, foi 840, né? Mês passado. Eita, no outro mês, lembra que a gente comprou aqui, né? 900. Não sabe. Então você tem que saber. Para isso, eu vou mostrar daqui a pouco como você vai fazer isso. E você tem que também somar todas as suas dívidas. Isso é muito importante, irmãos. Amanhã a gente vai tratar sobre sair das dívidas e que Deus não se agrada de uma vida de um cristão que vive endividado e não consegue sair dessas correntes do peso das dívidas. Então, somar as dívidas é conhecer cada número. A primeira coisa que você vai fazer em algum papel é realmente começar a listar quais são essas dívidas. Aí talvez a dívida que você sabe é do cartão de crédito. Você sabe, no cartão de crédito realmente eu estou devendo mais ou menos R$530, 500, por aí, essa coisa aí, 500 e tal. Puxa lá o extrato. Eita, já está em 600. Liga lá agora para ver. Até informaram que era 630. Conheço a dívida. Aí você vai botar cartão, Visa, sei lá qual é. Dívida é tal. Dívida de cartão não é o valor mínimo mensal, é a dívida. Então você tem que conhecer o valor mínimo mensal, mas você tem que conhecer a dívida também, que a gente vai tratar a dívida em si. Aí você vai colocar tanto o valor mínimo mensal, aquele valor de R$52, sei lá o que é, e também você vai ligar para o cartão e dizer, se eu for quitar hoje, quanto é para fechar esse cartão? Não precisa não, você assim, só está com um mês de atraso, é tranquilo. Está precisando mais crédito, é? Esqueça isso aí, essa jogada. Não, eu estou ligando porque eu quero saber quanto é que eu estou devendo. Não, fique tranquilo, isso aí a gente resolve. Insista, porque você quer saber realmente o número.
Você quer saber se é R$ 830 ou se é 1.500 não sei quanto, e você vai se espantar e nem sabia que era tanto, porque só pagava o mínimo. Outras dívidas. Quando você pensa num carro financiado, você sabe que a dívida mensal, em termos de parcela, é 200 e alguma coisa. Mas quanto é que realmente você deve no carro? Falta 16.389? Conheça o número. Ou falta 7.581? Conheça o número. Escreva. Está na sua cara ali. Então você vai escrever. Tem outras dívidas também. Tem aquela dívida de 2 anos atrás, que você chegou para o seu patrão e, gente boa, pediu a ele R$ 200, ele emprestou, e até hoje você está enrolando e não pagou. É dívida. Escreva, patrão. E aí tem aquela outra dívida lá, do seu tio, aqueles R$ 50. Você estava apertado, pediu a ele R$ 50. Aí você disse, quando eu tiver eu te pago. Aí ele disse assim, quando puder me pague, tranquilo. Aí ele falou, quando puder me pague. Esse dia, quando puder, vai chegar. Não é? Não, mas ele disse, quando puder me pague. Isso aí é qualquer hora. Não, é quando puder. Você vai se organizar porque você vai pagar. A gente não quer viver vidas onde temos que estar atravessando o outro lado da rua ao passar por alguém porque está devendo R$ 50. A gente quer viver na paz do Senhor, sem dívidas, e tem planejamento para isso. Então, somar todas as suas dívidas é primeiro escrevê-las, somar o valor mínimo mensal e somar o total das suas dívidas. Quanto então é toda a minha dívida? Se eu fosse botar o valor total do carro, do financiamento não sei de quê, do empréstimo com fulano, dos R$ 20 que ainda estou devendo na venda, daquele pendura lá não sei da onde, liste tudo. Rapaz, agora eu somei realmente, está dando 47.389, eu nem sabia que era isso tudo. Essa é a sua dívida. Conheça a sua dívida. A gente vai falar sobre orçamento familiar. E aí é nisso que a gente vai conseguir voltar e saber somar todas as despesas da casa, que está ligado com orçamento familiar. Então, sem colocar no papel quanto entra e quanto sai, você não tem realmente como organizar suas finanças, porque é matemática, são números exatos. Você tem que saber quanto entra, quanto sai, é matemática. Ninguém é tão inteligente que ele consegue fazer tudo isso aqui na sua cabeça. Não, no meu caso eu sou meio controlada, não está tão ruim assim não. Se você quer ser diligente para a abundância, você vai ser realmente diligente nos números e conhecer os números. Então, o orçamento escrito é o melhor e mais importante primeiro passo para organizar suas finanças. Então, quero lhe mostrar como se parece um orçamento escrito. Está aí nas suas pastas. Basicamente, é isso aqui. Tão simples, mas chega a ser bem exato. Números e destinos para cada coisa. Você sabe quanto é as suas ofertas ou dízimos a cada mês? Que número é esse exato? Ou a cada semana você vê o que é que tem na carteira, o que é que dá para botar e aí vai levando. No supermercado, é fazer primeiro a lista das compras e tem que comprar de todo jeito. O coentro, a carne, tem que ter frango, tem que ter de todo jeito. Então compra, o que der deu e depois a gente vê no final do mês. Ou você sabe realmente quanto é. O meu limite realmente é R$ 730 por mês. E eu vou comprar dentro daquelas condições. Isso é orçamento. Você vai ver aqui na outra página anterior que tem itens em um orçamento familiar. Isso aqui vai ser uma ferramenta muito útil para você. Essa página aqui. Como é que funciona? Cada um de vocês vai olhar cada item aqui e vai colocar um risquinho do lado dele, se é que cada mês no seu lar sai uma despesa dessa. Ofertas da igreja, cheque, sim. O mercado, compras do mês ou da semana, sim, tem mercado. A feira, que você vai na feira dia de sábado, não sei, tem, sim. Você come almoço na rua ou sempre almoça em casa? Se tiver, coloque.
a conta de energia, conta de água. E aí vai descendo até coisas que talvez alguns não tenham. Roupas, sapatos do marido, roupa, sapato da esposa, dos filhos. Você se programou para isso? Onde está no seu orçamento isso? Então, de cada um que você riscar aqui, agora você vai transferir de volta para essa página aqui. Vai dar sequência. São itens específicos. Na primeira coluna, você vai tentar acertar o número que você acha que é o seu orçamento. Vai tentar acertar. E você pode talvez nem querer gastar essa folha logo, talvez você quer fazer na folha de caderno mesmo, não é problema. Vou pegar uma folha em branco, que algumas páginas tem uma folha em branco atrás, vou ver essa aí. E aí você vai colocar o número do lado de cada um, e aí vai somar. Eita, e aí, esse número aí está batendo com o número da renda que entra? Está mais alto ou está mais baixo? É matemática. Conheça os números. Irmãos, dinheiro é ativo. Dinheiro não para de circular. 24 horas no dia, dia após dia, é assim que funciona. Então, para vocês que têm aí seu celular que tem uma calculadora, pegue aí na sua calculadora agora. Esse cálculo é algo particular seu, não vou pedir para você falar nada. Calculadora, quanto é a sua renda por mês? Aí você coloca aí você multiplica por 12, aí você já sabe quanto ganha por ano, aí você vai e multiplica novamente por mais ou menos quantos anos você tem de trabalho. Se você começou a trabalhar aos 18, aos 20, aos 21 e já está com 65, multiplique. Mas se você só tem 10 anos de trabalho, pegue esse número aí anual, são 12, 120 meses de salário. E aí, que número é esse, né? Aí a pergunta é, para onde é que foi todo esse dinheiro? Para quem tem planejamento, orçamento, ele sabe para onde foi, porque tudo se encaixou no seu plano. Eu já falhei muito, porque quando eu faço esse cálculo me assusta para onde foi tudo isso. Mas é bom esse susto, para você finalmente acordar e se organizar. Tem um famoso palestrante e motivador que diz assim: se você mirar em nada, você vai acertar toda vez. Esse é o seu planejamento? Você não sabe para onde vai o dinheiro mês que vem, nem daqui a 2 meses. Então, erra, acerta, tanto faz. Nunca vai acertar. Então dá para ver essa batalha que nós enfrentamos contra um mundo de marketing que nos ensina que temos que ter o melhor, temos que ter agora, você merece, compre isso para o seu pai no dia dos pais que ele merece, compre para a sua namorada porque ela merece. A gente não merece nada. O que a gente merece é o castigo do inferno. Mas pela graça de Deus a gente tem vida. E nessa vida a gente deve glorificar a Deus. Não merecemos nada. Então sejamos fiéis. O marketing no mundo nos bombardeia. Quando você vê o outro que já trocou o celular, sua tentação é mudar também. Não, mas é porque eu preciso. Não precisa não, se não tem condições. Então o que acontece é que nós procuramos impressionar amigos e pessoas com coisas, desvalorizando quem nós somos com base nos nossos frutos do Espírito. Nós não somos a marca de calça que a gente veste. Eu não sou a marca de celular que eu uso. Eu não sou a marca do carro que eu dirijo. Eu sou eu. Se tudo isso for embora, quem sou eu? Quais são os frutos do Espírito que outros olham para João, José, Maria, Cris e dizem: não, eu conheço ele, é cristão, ele tem frutos do Espírito. Então pare com comprar coisas. Pessoas que não têm nada a ver com nossa vida financeira, nem o futuro de nossas vidas. Nós tentando impressionar. Então, infelizmente, a maioria das pessoas compram a sua própria ruína financeira por gastar dinheiro em coisas que não precisam. Eu digo que as pessoas costumam sofrer de coisite. É uma doença, coisite. Precisam sempre ter e comprar mais coisas, bens.
Então pare agora mesmo. Atenção, focalize sua mente, faça um plano financeiro e siga, e você vai ver os resultados. Pare dessa vida acorrentada a bens materiais desse mundo. Tem um ditado que diz que as pessoas não planejam em falhar, mas falham em não planejar. Normalmente as pessoas não fazem um orçamento familiar porque complicam demais. Então, voltando nosso foco ao orçamento. Se você for online procurar, pesquisar, deixa eu ver aqui um modelo mais interessante do que aquele que o Preto Cris apresentou lá, porque a minha vida é mais complexa. Aí você fica desmotivado, porque complica demais. Seja bem simples. Quando você já aprender essa diligência, aí você pode crescer e evoluir nessa diligência sua. Então, tenha certeza que no primeiro mês você não vai acertar, ninguém acerta. Você não conhece todos os números. Até os números que você vai colocar, que você quer que seja, não vai ser, vai errar. E pode levar 3 meses, 4 meses, para você ir acertando e ajustando o seu orçamento, até esses números se alinharem. Lembre-se que nós temos bons hábitos e maus hábitos, e nós precisamos então criar o bom hábito desse orçamento familiar. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os do todo apressado tão somente para a pobreza. Então a palavra-chave é diligência. Diligência também tem a ver com fidelidade, ser fiel naquilo, fazer isso dia após dia, mês após mês. Citação que eu esqueci de colocar aí. As pessoas não planejam falhar, mas falham em não planejar. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos bem simples, né? Vamos ler e observar esse exemplo aqui. Temos o exemplo do seu João e a dona Helena, que tem um filho, e ele é ajudante de pedreiro, e ela cuida de 2 filhos da vizinha para ganhar um trocado a mais. Eles moram numa casa, uma casinha dos sogros, e a renda deles chega a 1.240. Então, uma renda bem simples, né? Estão ofertando, tentaram organizar o orçamento, aí colocaram no papel. Estão ofertando na igreja R$20, a feira do mês chega a 380, a feira da semana 128, o almoço do seu João lá no trabalho é 120, quando eles somam no final do mês, a conta de energia é 57, conta de água, celular, parcela da moto que ele comprou do amigo dele, gasolina, salão para a Helena nos sábados, escola do filho, a sogra está pagando, sair no final de semana, R$86, parcela do guarda-roupa que compraram novo, cartão Hiper, cartão Visa, cartão da CIA, e aí no total as despesas do mês chega a 1.345, mas o total da renda é 1.240, então o saldo negativo todo mês é R$105. Estão pensando em pedir ajuda da diaconia, porque estão muito apertados, necessitados. Ok. Onde é que vocês acham que há erros nesse orçamento? O que pode ser ajustado? Reconheço que a renda é bem baixa, é difícil. Mas tem erros aí no orçamento, onde pode ajustar números? Muito bem. Levar a marmita de casa. Por que tem que comprar na rua? Já reduziu aí, né, consideravelmente. O que mais? Sair no fim de semana. Exatamente. Por que estão saindo no final de semana? Para comer um hambúrguer, uma pizza, se não tem condições? Não tem, não sai. O que mais? Será que vai fazer falta ou não? Ele levando de casa? E ela vai fazer falta de casa? Talvez esse almoço do seu João no trabalho de 120 vai reduzir para R$60. O que ele vai acrescentar na feira, né? Mas talvez não seria esse todo. O pastor Ezequiel falou do salão. De fato. Porque tem que estar saindo para o salão, independente do cabelo, que tipo que for, se não está cabendo no orçamento.
Talvez não é momento para estar indo em salão. Talvez é pentear mesmo em casa, a escovinha em casa, seja lá o que for. E por que comprar um guarda-roupa novo, se não tem condições? Compra lá uma tábua mista mesmo, uma prateleira lá e vai colocando, até ter condições. São princípios, são princípios. E o que acaba acontecendo é que há também, consequentemente, infidelidade em qual item? No primeiro. Então, logo, estão ofertando ao Deus: graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor me dá, vou depositar aqui 20 reais. Mas também eu vou comer uma pizza, né? E vou gastar 86 no final de semana. Não está certo. Não está. Então veja como com números tão resumidos. Na verdade eu fiz isso aqui alguns anos atrás e realmente já está fora de ter que atualizar esses números. Mas olha, outro cenário. O senhor Antônio e dona Ana têm 3 filhos. Um tem 2 anos e os outros vão para a escola pública. Ele é cobrador de ônibus e ela faz bolos e salgados para vender e outras coisas. Eles moram numa casa emprestada do tio, a renda dele somada chega a 1.170. E aí, semelhantemente, a gente pode olhar as ofertas na igreja, 120 reais, tem a feira do mês, que é até mais do que a outra família, 400, a feira da semana, conta de energia, etc. Mas olhando quase no final, eles ainda saem no final de semana, mas com orçamento de 40 reais por mês, tem a caixinha para comprar roupas e sapatos, 45 reais no orçamento. Tem um acampamento anual das crianças que eles gostam de mandar, então cada mês juntam 100 reais, vai dar 120 no final do ano, e estão poupando 3 a 6 meses para sua reserva nesse planejamento, de 5 passos de planejamento. E aí tem um saldo positivo de 10 reais, e o seu Antônio está pensando em tirar a carteira D de motorista, para não ser mais cobrador, mas ser motorista e ter uma renda melhor. Enquanto isso, a outra família está querendo ir para a diaconia, pedir ajuda. São princípios. Tem outro exemplo aqui também. Aqui os valores já são mais altos, mas os princípios são os mesmos. Talvez eu deveria ter colocado logo esse, porque o outro está meio defasado. Mas enfim, irmãos, tem a ver com números, com ajustes, com prioridades, com contentamento, com decisões. Então, você tem que dar um nome a cada real. É uma forma de pensar. Se a sua renda é R$ 1.500, o primeiro real tem um nome, o segundo real tem um nome, o terceiro. Talvez os primeiros R$300 o nome é feira. Dos R$ 1.500, os primeiros 150 o nome é dízimo. Cada real tem que ter seu destino, ele tem que ter um nome, para onde é que ele vai. Então o melhor sistema, irmãos, já há muitos anos, de organizar, é o sistema que os nossos avós faziam tão diligentemente, que é o sistema dos envelopes. É você criar o orçamento, pegar a sua renda, sacar e já dividir esse dinheiro com o seu destino. Então, por exemplo, já nesse envelope aqui, já quando recebe o seu salário já está certo aqui, ninguém vai mexer mais. Ele já tem um nome, que é dízimos e ofertas. Tem esse outro aqui que é do mercado. O seu orçamento cabe o quê? Para você fazer a feira de cada semana e a feira do mês. É 600, é 800, é 900, seja lá o que for. É aqui, quando acabou, se ligue. Não é carne não, é frango e ovo frito mesmo, sem problema. Está aqui o valor limite. A esposa tem quanto para gastar? Não sei se ela quer fazer as unhas, comprar um sapato, quer ir no salão. Mas quanto é? Está definido? Defina. É 50 reais por mês, é 100 ou 200? Defina. Orçamento. O marido também. Não é porque o marido é o marido, ele que traz a renda, que ele está livre a gastar como ele quer. Amanhã a gente vai falar sobre casais. Como casais devem organizar suas finanças. Estabeleça quanto é. Seja diligente. Sair no final de semana, quanto é? Definiu? Ou é... quando os amigos chamaram, você deu vontade porque foi muito estresse, eu quero sair, vamos sair, depois a gente vê isso aí. Não, defina, diligência. Se é 100 reais por semana, é 100 reais. Se é 50, se é 30 ou se é zero, é zero. Você está endividado. Mas aí você pode fazer envelopes para uma série de coisas, e para algumas que você vai pagar via Pix, seja lá o que for,
Aí você já no início do mês já paga a conta de energia toda e vai riscando lá e colocando para você saber. E aí a outra sobra, que vai ser os gastos no decorrer do mês, você vai organizando, conhecendo os números. Outras formas de fazer também é assim, esse tipo de sanfonado, né? Você pode colocar aqui, tem um envelopezinho talvez, mas aqui é o seu orçamento, você e sua esposa, sua família, está aqui o orçamento guardado, como é que você organiza e não descontrola. Inclusive aqui também vai ter uma que é pagar dívidas. Você vai ter um dinheiro designado, porque você vai ter um planejamento de como vai acabar com essas dívidas. Tem esse tipo aqui que é cheio de zíperzinho, mas aí você guarda no lugarzinho lá e o dinheiro já está designado. Outra sugestão falando sobre o orçamento é que talvez você queira, e eu já fiz isso algumas vezes, estou até fazendo aqui novamente com minha esposa, que tudo que você gasta, quer seja na rua, na vendinha, onde for, você imediatamente escreve num caderninho. É uma diligência bem chatinha, mas tão proveitosa, para você saber no final do mês onde foi todo o dinheiro. Às vezes você vai na vendinha, no mercadinho, 3 vezes na semana, não é? Você vai na padaria, talvez diariamente. Aí você acha que na padaria é R$5, R$10 a cada dia, mas às vezes é 12, porque você deu vontade de comer outro negócio, comprou um pão a mais, sei o quê, e aí vai embora o dinheiro. Aí se você escreve a cada vez com diligência, você vai ver o caminho do dinheiro para onde está indo. Que assim você tem um histórico. Então, irmãos, acho que pelo horário também vou encerrar por aqui. E amanhã o que eu vou fazer é só rapidamente resumir algumas coisas, mas aí entrar em outros temas, como ofertas e dízimos, como ensinar as crianças, como trabalhar as finanças como casais e como sair das dívidas. E também esses 5 passos. Vai ter bastante conteúdo amanhã.